Oiê, eu de novo. Então, no último vídeo, eu tinha falado sobre as escolas, né? Como funciona o esquema das escolas aqui e tal. Só que aí depois eu fiquei pensando que falta um pouco eu falar sobre o ensino em si. Por que eu tô falando isso? Porque assim, quando a gente, eu e meu marido, quando a gente decidiu vir pra cá, sair do Chile, né? Que eu sempre falo, todo mundo pergunta, mas o Chile não é bom e tal. É, é muito legal morar lá, foi muito bom, foram quase 8 anos que a gente morou em Santiago. Só que, e sem dúvida, Santiago, na minha opinião, é a melhor capital da América Latina para se viver. Mas ainda é América Latina. Então tem os problemas que a gente sabe que tem em toda a América Latina. As coisas são caras, você tem que pagar 2 vezes pelo serviço, né? Que você paga os impostos e também paga escola, que não é barato. Paga a saúde, que é muito caro e é um enrosco o sistema de saúde lá, a gente não entende direito como funciona. Tudo paga e tá muito caro Santiago, muito, muito caro. Mesmo aqui, que eu comentei um tempo atrás, mesmo aqui pagando em euro, isso é muito mais barato nas coisas do que lá. Óbvio que você tem que ter um dinheiro guardado, tem que ter toda uma estrutura, né? Assim, tá mais barato, então vamos. Não é assim que funciona. Ou até é, né? Se a galera vê na loucura, sem filho, se é novo, dá pra arriscar umas coisas. Não era o meu caso. Enfim. Então, quando a gente decidiu vir pra cá, pesamos várias coisas e uma delas era a educação para as nossas filhas. Certo? A gente tem uma filha de 4 anos, a Isabel, e uma filha de 1 ano, que é a Helena. Então a gente queria que elas tivessem uma educação boa, não só de conteúdo, mas de formação como pessoas, tá? Porque a gente sabe que se dá mais valor à cultura, menos a consumismo. Eu sempre fui uma pessoa bem consumista, estou tentando viver esta vida minimalista, que não é fácil, viver sem carro, você não tem empregada, você não tem babá, você tem que se adaptar a várias coisas, mas tá sendo um exercício muito bom mesmo. E se apegar no que realmente faz sentido, pelo menos pra mim, né? Que é esse lance de cultura, de conviver com pessoas diferentes, cabeça aberta. Ah, as pessoas não estão nem aí pra vida dos outros, sabe? Você pode ser quem você quiser, ninguém te julga. É uma coisa muito estranha que às vezes eu me pego julgando as pessoas. Eu falo, meu Deus, eu não sou uma pessoa tão boa quando eu pensei que eu fosse, eu tenho muito que aprender. Enfim, voltando ao tema do ensino. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre a cultura local, eu falo um pouco mais disso. Aqui, como eu comentei no vídeo passado, as escolas a partir de 4 anos, desculpa, elas são por lei obrigadas a ensinar o valenciano. Só que como é isso? Funciona assim, nas escolas públicas, algumas são mais em valenciano, outras mais em castelhano. Mas qualquer escola, as crianças aprendem os dois. As porcentagens é que podem mudar. Tem algumas escolas públicas, tá? Sempre essas são públicas. As concertadas, grandíssima maioria das concertadas, e todas as particulares têm a maior quantidade de tempo de aula em castelhano, tá? Então, tem algumas públicas que têm a maior quantidade, tipo 60-40, por exemplo, de valenciano. A gente vê que no final das contas as crianças aprendem tudo muito rápido. Só que a gente que já é brasileiro, então nossos filhos já têm o português, né? Ou a gente quer que eles tenham português. A Isabel aprendeu primeiro a falar espanhol, depois a gente foi ensinando português em casa. E ela sempre deu uma enrolada. Porque antes de vir pra cá, morou 4 meses no Brasil e ela aprendeu, fala português perfeito, sem sotaque agora.
Em 4 meses ela aprendeu. Impressionante. Então tem isso do valenciano e castelhano. De todas as maneiras, as crianças aprendem os dois, tá? Então não precisa ficar com medo. Inglês também, as crianças aprendem, tanto nas públicas quanto nas concertadas e mais ainda nas privadas, porque a maioria das privadas tem escola internacional, escola bilíngue, principalmente para pais de outros países ou para famílias que tendem a mudar muito de lugar. Então, os pais priorizam sempre dar o estudo em inglês, porque, sei lá, se os pais forem morar em Dubai, a criança vai ter colégio em inglês, ela não vai precisar aprender árabe, por exemplo, entende? Então, tem essas coisas. Como eu comentei também, as crianças têm aula das 9 da manhã às 5 da tarde. Então, o ensino é muito legal porque eles têm aula, óbvio, das coisas básicas, tipo matemática, de idiomas, de psicomotricidade, um monte de coisa assim, mas eles têm uma professora de artes, tô falando a minha filha de 4 anos, eu fui na reunião dela antes de ontem. Então, eu falei com a professora dela, que é a professora tutora, né, que dá as matérias principais e tal. Aí tinha a professora de artes, tinha a professora de educação física e o professor de música. Eles têm aula de música, que é a coisa mais bonitinha. E não é só ir brincar, cantar e dançar. Todos eles apresentaram pra gente quais são os objetivos de cada uma das aulas. Então, o professor de educação física são jogos e tal, e correr, gastar energia, mas não é só isso. Então, tem o lance da psicomotricidade, que ele falou bastante, de coordenação, de postura, uma série de coisas da interação, sociabilidade, da interação, de saber perder e ganhar, de trabalhar em equipe, tudo isso. A professora de artes também, então eles têm temas que eles trabalham, de fazer tudo junto, tem projetos, óbvio que tem um lance de coordenação motora também, é, trabalhar com diferentes materiais, então tem a massinha, tem é, outros materiais de decolagem, tem recorte, tem milhões de coisas, umas coisas que eu nem sei o que significam, mas deve ser maravilhoso também. E quando chegou o material, que eu comprei material e tal, e veio pra encapar e botar nome e tal, que eu fui dando uma folhada. Gente, é muito legal. É muito legal. Porque assim, é por trimestre. Então são 3 trimestres. Aí, por exemplo, agora o primeiro trimestre, o material todinho é sobre o Japão. Então eles aprendem a cultura do Japão, como é que funciona, as comidas, que lá é tudo pequeno, o respeito aos mais velhos, os costumes, então o costume de tirar o sapato de chegar em casa, por que que tem isso, que não é só sujeira, é negócio de deixar as energias para trás, não sei o que a casa é um lugar sagrado, assim, que você vai estar compartilhando com a família, o hashi, né, aqueles palitinhos de comer, como que funciona, né, tudo é muito legal. O livro de histórias são contos japoneses, assim, é, da cultura local, então histórias, fábulas de lá. Então eu achei muito bacana isso. Então o primeiro trimestre é Japão, aí o segundo trimestre é Quênia e México. É tudo assim. Então, mesma coisa, das comidas, dos costumes. Eu tava vendo o México falar da festa dos mortos. Do Quênia fala dos animais, das tribos, de como é construída as casas, das pinturas tribais, das lendas, tudo. E o último trimestre é sobre Paris, então fala daqui da cultura mais europeia, como é que funciona e tal. Então você vê, respeitar as diferenças, todo mundo aprende como é o mundo inteiro, as belezas de cada lugar. E eu achei maravilhoso, muito, muito, muito legal.
que você estimula isso, a criança a entender as diferenças, os outros países, as outras culturas e achar beleza de tudo, sabe? Eu achei sensacional, assim, quando eu vi isso, eu falei, puta, foi por isso que eu cruzei o mundo, sabe? Pra ter que. Aqui se formam cidadãos, mais que nada, pro mundo, sabe? Eu achei isso interessantíssimo. E outra coisa que eu queria falar pra vocês. Ai, até esqueci que era tanta coisa que a gente fica pensando, né? Então, esse lance de multicultural, assim, é bem bacana, bem interessante. Eu achei que vale a pena compartilhar aqui essa experiência que eu tô tendo nesse pouco tempo ainda, né? Ainda tem muito que aprender, muito que ver por aqui, mas aos poucos eu vou falando aí para entender e para encorajar um pouco quem tiver essa ideia, né? E quem tiver também meio perdido. Tá bom? É isso. Então, se alguém, como sempre, se alguém tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar de alguma maneira, pode escrever que estamos aí.